Acho que tudo é uma maneira de contar história, sabe? Catete pra mim é muito filme, assim, aqueles casarão, pai e tudo mais, assim, pra mim é muito cenário de filme. O rapper, ele é um jornalista de guerra, um correspondente de guerra, que ele vê o que tá na rua e leva pras pessoas, né? Essa sagacidade, tá ligado? De estar antenado a ver o que tá acontecendo. E aí junto skate, pichação, com essa linguagem. Quando chegou o rap, cara, porra, era um mundo perfeito. A carência te dá uma necessidade criativa monstruosa, tá ligado? E faz também você se aproximar de pessoas que tem muita coisa pra somar. E sempre rolou aquele lance muito do bairro, do lugar, tá ligado? Sempre que você falar do lugar que você é, tá ligado? A gente gosta de falar KGL, que é Catete Glória lá, a gente já tudo bota KGL. Catete Sul, Catete Sul, Catete Sul, Catete Sul. Catete Sul. Catete está localizado entre a Glória e o Largo do Machado, tá ligado? E na frente do Catete tem o Aterro do Flamengo e atrás do Catete tem a favela da Tavares e a favela Santa Amaro. Mas ele ainda vem ali com bastante influência ali do centro da cidade. O Catete, ele vem da Zona Sul para se transformar centro. A Glória já é considerado centro, então ele é na divisa ali. A galera chama de KGL, que é Catete Glória Lapa. É o Catete, a Glória e a Lapa, que é que tem na serra. O bairro é um bairro cultural, é um bairro político. Na época da ditadura, a sede da República era aqui. Se a gente vê o Catete geograficamente, ele é o subúrbio da Zona Sul. Tem um larguinho, pá, rua de paralelepípedo, a rapaziada joga bola e pá, tudo mais, tá ligado? Churrasco todo dia. E aí é isso, cresci ali, sacou? Lá no Larguinho a gente, jogava bolinha de gude, brincava de taco, tinha toda essa vivência mesmo ali da rua, não existia internet. E a gente aqui tem uma vivência mais de cria, tá ligado? Uma vivência mais próxima da realidade. Ele é uma mistura assim, mano. Ele tem o morro, ele tem a pista, ele tem a praia, é muito próximo, tá ligado? É sempre que eu falo assim, mano, as coisas são muito próximas, tá ligado? Eu convivia muito com a galera que ou morava lá ou morava lá em cima, tá ligado? Então, tipo assim, ali era uma passagem entre o asfalto e o morro, né? Enfim, nasci ouvindo o baile de Santa Amaro, tá ligado? Então não tem como você fazer uma música que é de vivência sem ter vivido isso tudo, tá ligado? Felipe Rett é o aço, minha banca é o bicho. Não sei mais o que eu faço, eu nasci pra isso. Nas ruas do TTK fumando vários. Mulheres pra lá e pra cá, escanque à vontade, motos e carros. Eu acho que absorveu muita coisa também da questão de ser um bairro que tem muito comércio mesmo, muito movimento, é muito de passagem também, realmente. Então ele tem uma, vamos dizer assim, uma versatilidade muito grande por todos esses elementos, entendeu? Eu cheguei no Catete, cara, em 1985, cara. Eu vim do subúrbio onde, cara, eu falava, pô, quero andar de skate. Os caras, lá onde eu morava, falavam, pô, essa coisa de playboy, mano, tá maluco e tal. O Catete eu acho que sintetiza essa coisa da cultura urbana muito bem no Rio de Janeiro, sabe? Porque é perto da praia, é super urbano. Então ali, cara, tinha uma galera que se sentia super excluída, tá ligado? Então a pichação ali era forte, cara. Copos pro ar, cata com cabelo ao vento, fogos e tiros pro alto. Que era tipo a rede social da galera antigamente. Então a rapaziada parava aqui, ficava jogando bola aqui, tá ligado? Ficava um bonde aqui. Eu lembro de ter uma tropa aqui, cara, isso aqui era a galera toda sentada aqui, tá ligado? A primeira vez que eu fui reconhecido como Hatch, que olharam na rua e falaram, caralho, é o Hatch, e me trouxe uma identidade na rua, assim, foi através da pichação. Você ganha uma identidade, né, cara? Acho que quando você é pré-adolescente, você procura uma identidade, tá ligado? Na rua a gente ouvia basicamente funk, mano. E os bailes permeavam assim, né, cara? Mas baile de Santa Amaro acontece desde sempre. Eu durmo, desde criança eu durmo ouvindo baile. Hoje eu moro na Glória, meu filho dorme ouvindo baile até hoje lá, há 30 anos. Às vezes a gente tava aqui na praça aqui, os caras falavam, vai Hatch, qual é aquele proibidão de não sei onde? Eu cantava, tá ligado? Que eu gostava muito já. Então esse mundo da pichação, da música, do baile de corredor, da música dos proibidões, dos bailes de favela, a pichação e tal,
isso tudo permeou bastante aqui na área, aqui nessa época, tá ligado? O jeito que o Catete com tudo isso de, sabe, de ter uma cultura urbana muito forte, cara, de pichação, de tudo que tinha a ver com rap ali, eu acho que tava propício pra estourar alguma coisa ali, sabe? A cultura do rap ali no Catete, assim, pelo menos pra mim, quando abriu as portas, assim, né, tirando a rapaziada que veio mais atrás, eu acho que foi muito aquele skate ali em frente ao palácio. O skate foi o que deu vida pro Palácio do Catete. O skate é a ocupação do espaço que não tem como você passar e não perceber. Então essa parada do skate estar ali no Palácio do Catete foi trazendo o pessoal que não necessariamente andava de skate, mas se identificava com a cultura de rua. Foi onde todos esses elementos da cultura chegaram, sacou? Então você encontrava 3 ou 4 no teu rolê, no teu bairro, que se vestiu que nem você já sabe que os caras ouvem a mesma música que você, tem as ideias parecidas. A gente tem que ver que rap é uma música regional e já tem diferença do rap do Catete pro rap de Madureira, por exemplo. As pessoas cantam o que tá em volta, né, cara? E a musicalidade, tudo. Eu acho que o Catete, cara, tem toda essa coisa da coisa urbana que o Catete tem, da praia que o Catete tem, da favela que o Catete tem. E principalmente da malandragem. Eu acho que o Catete tem uma herança dessa malandragem dali do centro, sabe? De Lapa, Boemia. Tem um negócio no Catete também que ajudou muito assim, essa geração, que é a proximidade da Lapa. E ali na Lapa sempre tinha muita parada, sacou? É muito evento. A Lapa era um lugar perto de todo mundo, mas não era lugar de ninguém. Então a galera meio que se movimentou. O Auri, o Marechal, o Funkeiro, o Negroni. As batalhas de MC no Brasil começaram na Lapa, tá ligado? Você não tem orgulho de aprender comigo, de falar, São Negroni é professor e é meu amigo. Sabe por quê? Porque eu mando bem na linha. O seu sonho é frequentar a minha escolinha de freestyle pra aprender a rimar no baile. Tem que ser igual Negroni que rima até em braille. Se for preciso, você fica no prejuízo. Eu faço a rima igual que foi no piso liso. Que manda na moral, se liga Marechal, manda a rima de verdade. Aí tinha um barzinho assim, muito intocado. Tu entrava, pagava R$1, sei lá, os caras te carimbavam assim, juntava esse dinheiro todo e dava juntava o dinheiro e dava pro MC que ganhasse na noite, tá ligado? Aí ia vários malucos lá, se inscrevia, aí vou rimar hoje, bota meu nome aí. Não sei quantos tinham na liga, sei lá, 15, 16, não lembro. No final o cara levava os 16 contos, dava pra voltar pra casa e comprar um podrão ainda. A batalha, ela sintetiza bem o que é a união do rap, tá ligado? Você vai querer ganhar, mas você não odeia o cara por causa disso, tá ligado? Você vai estar ali de boa. É o esporte, mano, tá ligado? É o nosso esporte. Foi uma maneira boa de ser um espaço para qualquer um botar a cara para rimar. Então, assim, e o mais importante do que só a batalha em si. Quando você cria um evento que tem um porte que atinge mais o teu bairro, você começa a criar um movimento. Caixa na pista, raja fora da panela. Como é que tu quer ganhar o mundo sem dar? Se mantém preso nela e por dia tu mata o leão que por dia eu derrubo o quimera. Tipo assim, o ponto que uniu geral do rap, dentro do rap, foi o Saim, tá ligado? Eu não conheci o Hatch, mas eu conheci o Saim, que... Então o Saim foi fazendo essa aproximação ali de geral. A primeira pessoa que eu vi falando TTK na rima foi o Hatch. Aí meio que isso deu um estalo na minha cabeça, eu falei, caralho, TTK, bairro, caralho. Aí um tempo depois eu fui conhecer ele, falei isso pra ele, falei, porra, tá lá do Catete, bairro, né, porra, conhece um amigo que te conhece também, pá, maneiro, pá. Sei que lá, maneiro esse bagulho de levantar a bandeira da área, pá, maneiro, vamos embora nessa daí. Tinha 2 tipos de baile aqui no Rio. O baile de porrada, que chamavam, baile de galera, que era baile de briga, e o baile de favela, que são os bailes de comunidade. Baile de corredor, o cara cantava o bairro, falava que o lado dele era melhor que o outro lado. E o baile de favela, que falava que a favela dele tinha a melhor droga, tá ligado? Que o baile daquela favela era o melhor baile. A partir daí nasceu tudo isso, tá ligado? E aí eu falei de Catete porque a minha experiência musical com a rua, com a questão do Sharpie também, que eu tive minha primeira identificação como hatch, como pichador, né? Isso associado a isso gerou toda essa identidade, entendeu? E realmente, mano, botar na música falar que o nosso bairro era o mais maneiro, porque é o lance também do rap ali, você ser bairrista, tá ligado? A galera foi adotando, assim, foi falando da parada. Tipo, eu falei, Saim falou, a BK falou, aí veio o Nectar Gang com o CHS, com o Bril, com o Jonas. Veio Pirâmide Perdida, que eram os moleques daqui muito forte.
Aí o Marcelo D2 abraçou, o Marcelo também cita na letra. E aí nisso criou uma cena mesmo, assim, pô, o BK era esse cara mais político, o Bril era um cara mais malucão mesmo, tatuagem na cara, grita, não sei o que lá. Eu tinha ali esse negócio meio que da cola, de juntar todo mundo, tá ligado? Buscar o Akira também, que era do lado do Flamengo, pô, rapeava lá em casa direto também, tipo, colava com a gente. Aí eu que fazia meio que isso assim, de juntar a rapaziada. Senta na valha com a faca, e aí? Cara, é muito satisfatório, assim, sabe? Ver tudo que eu escrevi ali, que parecia meio solitário nos anos 90, sabe? E ver o que esses caras estão fazendo agora, cara, porra, é lindo, tá ligado? É tipo orgulho de pai mesmo. Aí eu não falo só do Saim, não. Eu falo do Hatch, do BK, do Bril, de todos esses moleques ali. Já pichava na Zona Norte, então quando eu cheguei ali, o Sharpie já era forte. A primeira vez que eu ouvi Sharpie, eu falei, o que é Sharpie? Aí os caras, é a Gualinho do TTK. Aí eu, ué? O que é? Lafatu, né, mano? Toda gíria é uma maneira de você se comunicar se os outros entenderem o que você tá falando, tá ligado? Porra aí, uma mulher, daqui a pouco, pegar aquele logo balear. Ué? Os caras vão aqui dialogando assim. Se alipôs, meou. Cadê até Glanfraiar, E tem hora que tu fica assim meio, pô, mano. Ué? Acho que isso aí vem desde os primórdios de revoluções populares, tá ligado? Já se falava isso em Buenos Aires. A galera falava isso pra fugir da polícia e da malandragem, falava isso. E os caras trouxeram isso pro catete. Vamos surfar, muito fácil. Lhogobá, bagulho, vamos liar, vamos ali. Não dá ou não, tá ligado? Tipo, eu me comuniquei com ele na Alemanha, na língua do TTK, pra não correr o risco dos alemães entenderem o que a gente tá falando. Eu tive problema com a Gualinho do TTK, cara. Funciona pra caralho, mano. Quando você quer disfarçar o bagulho, rapaziada, acho que... Mas tá gago, qual foi? Porque no catete não passa batido, mano. Porque todo mundo fala, mano, tá ligado? É isso, mano. A tia entende, tá ligado? O cachorro entende, mano. Tem uma galera que fez isso muito bem, tá ligado? Que usou pra fazer rap, inclusive. Não, o Red escreveu uma letra inteira, né? Ele é psicopata. Sem vou na fé, a minha coção Z, Bogonerra, só derné do Gaujô, ao rei no Gojo, que só te rege, outra galera me... Não dá nada a ver com isso aí, né, mano? O Lhogobá é traúda samempe no Lhogobá. Quando eu escrevi a letra, é só você pensar no final da rima também. É uma questão de como você organiza pra finalizar. Realmente eu escrevi rápido mesmo. É só uma questão de método. Foi uma gíria, uma língua da área que virou uma linguagem do Rio. Através da cultura, da arte, isso disseminou. E isso é falado no Brasil todo. E todo mundo sabe que essa é a língua do TTK. Mas Davi que é cego, né? Negou. Vida que segue. Davi que é cego, né? No beat, vão li. Luz agri do TTK. Luz agri do TTK. Luz agri do TTK. Tributo ao TTK foi um resgate, foi um som de resgate, assim, tá ligado? Um estilo mais clássico mesmo. Chamei os caras do trompete, do sax, 2 no naipe, pra deixar mais clássico mesmo. Chamei Mauli pra fazer a batida, chamei o BK, chamei o Saim. Pra gente cantar no TTK, sem autotune, fazer um resgate mesmo aqui da raiz, aqui da rapaziada. Música pra mim tem que ter esse impacto social forte e tal, tem que investir nas pessoas, ajudar. Pra mim arte é isso, tá ligado? Essa rapaziada, sabe, que tá ali, BK, Saim, Hatch, toda a rapaziada que faz rap por ali, cara, sabe da importância disso e cada vez mais eles estão sabendo equilibrar isso tudo, sabe? E os royalties que eles iam ganhar como artista, que nós íamos ganhar como artista, a gente fazia a doação direta para os projetos sociais dos meninos, tanto do Jaxuel, tanto do Luquinhas, que são projetos muito importantes e muito bacanas, tá ligado, mano? E jogar um pouco do holofote mesmo, assim, dos artistas para esses projetos, tá ligado?
O rap tem esse papel, mas ele faz através da música, das letras, né? E tem gente fazendo de outras formas, e acho que isso é importante ser valorizado. Vai ser a primeira vez no Brasil que artistas vão destinar seu streaming para projetos sociais do bairro. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, jogadão pelo manguinho, DJ Chris Beat. O Catete vai ser minha área pra sempre, tá ligado? Tenho muitos amigos lá, um lugar onde as pessoas me falam comigo com carinho, ainda tenho memórias afetivas muito boas, assim, com o Catete. E é um lugar onde vai fazer parte da minha vida enquanto eu estiver aqui. Tá? Muitas vezes eu penso, vou morar na Barra, vou morar longe daqui, tá ligado? E eu penso, pô, mas é tão difícil eu sair dessa estrutura que eu tenho aqui e das visões que eu tenho aqui e das inspirações que aqui me traz, tá ligado? Quanto mais eu viajo, mais eu vejo que aqui é um lugar especial, por causa dessa multiplicidade de cultura, tá ligado? Só pra você lembrar, atrás de você eu vou. Eu ainda sou muito antenado com essa molecada, assim, então tô sempre estudando pra manter o som cada vez mais atual mesmo. Assim como era o funk, assim como foi o samba, assim como foi o sertanejo nas regiões dele, você tem que ter muita gente que vive ali todo dia fazendo aquilo. Senão você só tem gente que tá ali ouvindo o que tá de fora, tá ligado? Então a gente tá tendo essa troca agora. Da gente ser a referência de uma molecada e hoje em dia a gente vê uma molecada que ouvia a gente fazendo um bagulho e multiplicando, tá ligado? E é o que eu falo, isso é bom pra caralho. Isso é bom pra caralho que você aprende coisas, você fica mais esperto, que tem um montão fazendo o que tu faz. É a vida. Vira e mexe, eu tô ali, vou encontrar minha mãe, ainda mora lá na Pedro Américo. Eu vou lá na minha mãe, vou encontrar o rapaziada, aí o moleque fala, pô, tem um moleque ali, tá fazendo rap. Pô, o menor ali acho que abriu um estúdio, pá. Tipo, sabe, o bagulho foi fomentando, sacou? É legal, o bagulho funcionou ali. Tem uma rapaziada que a visão chegou nos moleques, sacou? Eu vejo vários moleques aqui do morro ocupando a rua, ocupando a pista. E a galera da pista aprendendo, tá ligado? Junto. Eu fiquei anos na rua andando de skate e aprendendo como funciona a rua. E agora volto pro morro depois de anos e reaprendo, né? E me atualizo de como funciona viver dentro da favela. E eu acho que essa junção faz o TTK, tá ligado? E pode colocar a nossa cena mais uma vez à frente, tá ligado? Porque não tem mais pra onde correr, mano. O morro vai descer pro asfalto. E eu acho que isso vai ser bom pra galera que tá lá embaixo, que eles vão estar atualizados, graças a gente. Até o fim do mundo, eu ainda quero tudo, tudo, Fé? Fé.